Olá, alunos! Hoje nós vamos tratar sobre o tema circunferência. Então, a circunferência, de acordo com o nosso dicionário, traz a seguinte definição: circunferência nada mais é que linha curva fechada cujos pontos são equidistantes de um ponto fixo, o centro. Então, o que é uma circunferência? A circunferência nada mais é do que um conjunto de pontos que estão equidistantes do centro. Então, aqui, se nós pegarmos qualquer ponto da circunferência e projetá-lo ao centro, nós vamos obter o tamanho do raio. E se ainda nós projetarmos este ponto de uma extremidade à outra, nós vamos obter o tamanho do diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro nada mais é que 2 vezes o tamanho do nosso raio. Agora eu convido vocês, nossos alunos, a um experimento. Escolha um objeto circular qualquer, pegue um pedaço de barbante ou linha, mede o contorno da circunferência e corte-o na medida exata. Com uma régua, esticar o barbante e medir o seu comprimento C. Então, o comprimento é representado matematicamente pela letra C. Anote. Nesse mesmo objeto, com o barbante ou a régua, encontre a medida do diâmetro, letra D, passando pelo centro da circunferência, e anote. Então, o nosso próximo passo é: agora divida o comprimento C pelo diâmetro D e observe o valor que encontrou. Então, se vocês dividirem o comprimento pelo diâmetro, nós vamos encontrar o valor de π. E o valor de π é aproximadamente 3,14. Se nós realizarmos ainda uma multiplicação em cruz ou uma multiplicação em x, nós vamos obter a fórmula que vai nos permitir realizar o cálculo da circunferência. Então, nós temos aqui C sobre D é igual a π sobre 1. Porque o número 1? Porque o número 1 é o número que não altera nenhuma conta. Então, fazendo a multiplicação, nós obtemos C vezes 1, C é igual a D vezes π, então nós obtivemos aqui D vezes o π. Posso estar substituindo a minha letra D, que é do diâmetro, por 2 vezes o raio. Então, nós vamos ter a fórmula para cálculo do comprimento da circunferência a seguinte: C é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Para nós realizarmos o nosso cálculo, nós podemos nos apropriar dessas duas fórmulas que estão aparecendo aqui para vocês. Olha, C é igual a 2 vezes o π vezes o R. Quem que é o R mesmo? O raio. Então, quando aparecer no enunciado a palavrinha raio, vocês podem utilizar essa primeira fórmula. E se aparecer no enunciado do exercício de vocês a palavrinha diâmetro, eu posso utilizar a segunda fórmula, que é comprimento da circunferência é igual a π vezes D. Vamos calcular? Adote o valor de π igual a 3,14 para resolver as atividades a seguir. Calcule o comprimento aproximado de uma circunferência que tem A
diâmetro igual a 10. Aqui eu coloquei para vocês no exercício como nós podemos descobrir o valor do raio dessa circunferência. Mas, professora, preciso fazer esse desenvolvimento do cálculo? Não. Se vocês tiverem em mente que o nosso raio é a metade do diâmetro, ou ainda se vocês tiverem aquela sacadinha de perceberem que nós temos a palavrinha diâmetro e eu posso perfeitamente utilizar a primeira fórmula para fazer o uso do cálculo, que é essa daqui. Então, como que ficaria, professora, se eu me apropriasse da primeira fórmula? Então, ficaria C é igual a 3,14 vezes o D. Quem é o D? Diâmetro, 10. 3,14 vezes 10, 31,40. Ah, mas eu quero usar a segunda fórmula, então vamos lá. Encontramos o valor do raio e vamos substituir na fórmula. Comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, 2 vezes 3,14 vezes 5. 2 vezes 3,14, 6,28 vezes 5, 31,40 metros. O nosso próximo exemplo traz aqui o raio. Então, raio é igual a 7,5 metros. Então, eu vou utilizar a formulinha do raio. Então, vamos lá. C é igual a 2 vezes π vezes o R. C é igual a 2 vezes 3,14 vezes 7,5. 2 vezes 3,14, 6,28 vezes 7,5, 47,1 metros. Nosso exemplo número 2. Dado o comprimento da circunferência C igual a 25,12 km, calcule o raio e o diâmetro dessa circunferência. Então, C é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, nós vamos descobrir primeiro o valor do nosso raio, substituindo cada elemento no seu devido local. Então, no lugar da letrinha C, nós vamos substituir por 25,12, igual a 2 vezes 3,14, porque é o valor do π que nós vamos utilizar, vezes o R. Então, 2 vezes 3,14, 6,28. Então, nós temos aqui 25,12 igual a 6,28 vezes o raio. Então, o número está multiplicando a letrinha, vai passar do outro lado da igualdade com a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, nós vamos ter raio é igual a 4 quilômetros. Ah, mas no meu exercício, ele não pediu só o valor do raio, ele quer também o diâmetro. Então, o que é o diâmetro? 2 vezes o tamanho do meu raio. Então, D é igual a 2 vezes 4, meu D é igual a 8 quilômetros. No exemplo número 3, nós temos o diâmetro da roda de uma bicicleta mede 80 centímetros. Determine quanto um ciclista percorre quando a roda dessa bicicleta dá 10 voltas. Ah, então eu posso usar a primeira ou a segunda fórmula? Ah, se vocês observarem lá no exercício, lá bem atentos à palavrinha diâmetro, vocês podem já fazer o cálculo direto. 3,14 vezes 80, que vai ser igual a 251,20. Quando nós descobrimos o valor de uma volta, nós vamos ter que multiplicar agora por quem? Por 10. Porque essa bicicleta, ela percorreu quantas voltas? 10. Então, multiplicando por 10, nós temos 2.000
512 centímetros, ou ainda transformando essa unidade para metro, nós temos aproximadamente 25 metros. O próximo exemplo é o exemplo número 4. Sabendo que o raio médio da Terra é de aproximadamente 6.400 km, calcule o comprimento aproximado da linha do Equador, usando para π o valor aproximado de 3,1416. Então, vocês têm que ficar bem atentos no exercício, ainda mais quem vai prestar Enem ou vestibular, que de repente no enunciado ele não está usando o valorzinho padrão de 3,14, ele acrescenta mais algumas casinhas decimais. Então, sempre observe o comando da nossa questão. Então, nós temos aqui, para substituir, ele deu o valor de quem mesmo? Do raio. Então, eu vou me apropriar da formulinha, comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, 2 vezes 3,1416 vezes 6.400. Nós vamos obter 6,2832 vezes 6.400. C é igual a 40.212,48 quilômetros. E assim nós encerramos essa nossa aula. Espero ter contribuído para vocês e qualquer dúvida nós estamos à disposição no nosso grupo. Tenham uma boa semana e bons estudos e até a nossa próxima aula. Um abraço!